Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sérgio Espínola, eu sou da empresa IP10 Tecnologia e estamos reunidos hoje aqui à tarde para falar um pouco sobre o PBX-IP. Essa palestra tem como objetivo fazer uma breve introdução ao que é um PBX-IP e se destina ou interessa aquelas pessoas que ainda não tiveram contato, só ouviram falar, tem algum tipo de, obviamente, de telefonia antiga na sua empresa e pretende mudar, está procurando, fazendo pesquisa, e quer saber um pouco mais sobre os conceitos que envolvem o PBX-IP em si. Então, o que nós vamos falar aqui hoje é sobre o que é o PBX, como sistema de comunicação, sobre as arquiteturas. Você tem o appliance local, a virtualização e a nuvem, os protocolos que regem o funcionamento, que são SIP e RTP, e técnicas de provisionamento, que são formas de automatizar e facilitar a tarefa do gestor. Então, o que ele é de fato? Na verdade, o PBX-IP nada mais é do que um software que emula o que o PBX tradicional faz. E permite que aparelhos como smartphones, por exemplo, possam agir como ramais. Você possa ter um softphone no seu desktop Windows. Você pode usar aparelhos específicos fabricados para telefonia IP, com displays de variados formatos e funcionalidades. Você congrega também a mobilidade dentro dos serviços e também adiciona a comunicação por vídeo. Outra coisa importante é que o sistema de telefonia IP agora é gerenciado pela equipe de redes, ou seja, ele fica subordinado a uma gerência única de TI. Antes era separado. Você tinha o pessoal de telecom, o pessoal de TI. Agora é tudo uma coisa só, uma única entidade. Entendendo que é um software, você também tem a parte de hardware, é claro. Tá? Esse hardware pode ser todo integrado, tá? E muitas vezes você vai encontrar a disposição de hardware integrado quando você combina as funcionalidades IP com links legados. O que são links legados? São os links tradicionais de telefonia 1, com 10, 30 canais, 60 canais, que são fornecidos pela operadora de telefonia, normalmente, ou até analógicos. Quando você quer isso, você precisa de hardware para fazer a conversão do mundo legado, que é desse da telefonia antiga, chamada também de TDM, para o IP. Nesse caso, nós temos soluções híbridas, que podem ser todas por hardware ou hardware mais software. Então, o que é uma solução de hardware? A figura aqui já mostra. Nós temos um dispositivo, um appliance, nós podemos observar que existem alguns módulos. Nesse caso aqui, nós temos o quê? 16 ramais analógicos e troncos E1, R2. Isso tudo misturado com IP. Quando a gente está falando de ramal, a gente está falando de par trançado, aquele fiozinho de par trançado tradicional que liga um telefone analógico comum. Isso aí é uma conexão que a gente chama de FXS. Quando a gente vai conectar no tronco analógico, que hoje já não é muito comum, principalmente em empresa, tá? A gente usa o FXO. E quando você vai conectar o link da operadora, em geral vem um cabo par trançado também, que vai conectar um aparelho que converte essa conexão para o padrão da telefonia da operadora, chamada E1R2. Capacidade. Bom, a gente tem PBX para tudo quanto é tipo de capacidade. Tá? De 2 ramais, seria o mínimo possível, imaginável, até quantidades que chegam a 3.000 usuários. Normalmente, quando a gente está trabalhando com instalações de pequeno e médio porte, o appliance, que é o dispositivo, pode ser vantajoso, pode ser mais simples e pode ser mais efetivo e mais fácil de gerenciar, ao contrário do que parece. A configuração somente por software, em geral, quando a instalação é muito grande, ela vai ser basicamente em máquina virtual, em geral local e não na nuvem. E existe uma opção também que é bastante flexível, bastante interessante em muitos casos, que é a da nuvem. Uma coisa que é fato em qualquer dessas implementações é que a necessidade de espaço físico é muito reduzida agora. Então, vemos aqui um outro exemplo. Aqui, no caso, seria para uma pequena ou média empresa, que tem módulos analógicos. Então, aí você tem as caixas de expansão, que podem ser vistas aqui, 2 caixas de expansão. Então, você pode crescer analogicamente e conectar também pela rede, pelo IP, diversos tipos de telefone IP, aparelhos de vídeo, softphone,
de audioconferência e etc. Tudo isso conectado através da rede, usando o quê? O protocolo SIP-IP. A gente vai falar um pouquinho mais dele adiante, mas basicamente IP, que é através da rede. E os modos analógicos falam o antigo padrão FXS elétrico de telefonia. Todos eles podem conviver de maneira harmônica, né, num PBX híbrido desse tipo aqui. No caso, como exemplo, nós utilizamos o IPO500 da Avaya, que é bastante flexível, então para instalações que chegam até 384 usuários, ele é bastante prático, permite usar qualquer tipo de telefone e qualquer tipo de ramal, então a gente chama ele até meio de canivete suíço. Você pode ligar qualquer tipo de aparelho IP, tronco analógico, tronco E1R2, tronco SIP, até o padrão H323, telefones H323, telefone SIP da Avaya ou de outros fabricantes, o que você imaginar. Então, ele é bastante versátil. Tá? Implementou as funções de telefonia e as funções de software agregadas. Aqui um exemplo, no caso de um appliance, que ocorre. Eu quero agregar ramal físico, analógico, diga-se de passagem. Então, se eu quiser ainda manter ramais analógicos, uma questão de custo, eu não quero mexer na minha infraestrutura, quero manter ela como está e quero dotar IP somente em algumas partes da empresa, você vai fazendo agregações desse tipo. Aqui há um exemplo que mostra a modularidade através de expansões que são inseridas dentro do equipamento. São sempre portas FXS e portas FXO. Comparando, existem outros tipos de AVX? Claro, existe, por exemplo, o Asterisk. Todo mundo já ouviu falar do Asterisk. O Asterisk é uma implementação livre, tá, que é bastante utilizada, e, em geral, não se usa o Asterisk puro. Usa-se o quê? O Asterisk como motor e alguma implementação sobre ele. Então, o Asterisk é o motor, mas o PBX, a interface que você vê, é provida por alguém. Pode ser algum desenvolvedor, pode ser uma empresa, pode ter um nome. Por exemplo, no caso do 3CX, tem toda uma interface, né, um arcabouço sobre o qual reside uma interface, se aplica uma interface gráfica de configuração, um sistema de gerenciamento poderoso, onde o motor ele é executado em cima de uma máquina Debian Linux, por exemplo, e você já provê todas as funções de telefonia IP sobre esse motor. Comparando também o IPO500 que a gente mostrou, aquela caixinha, aquele equipamento, ele tem uma versão em hardware, mas eu posso tirar esse software e colocar numa máquina virtual também. Qual é a vantagem do appliance? Tá? Terminando de falar nele. Por que eu usaria um equipamento e não tudo em software? A razão é o seguinte, você pode ter, com um appliance dedicado desse tipo, mais confiabilidade, é mais suportável e é melhor reparável. Em geral, isso se traduz uma coisa chamada MTBF, que define quanto tempo vai levar para o equipamento falhar. Um appliance desse não tem partes móveis, você não precisa mexer nele, ele fica quieto num canto e dificilmente irá queimar. E caso isso ocorra, basta você trocar a caixa e transferir a configuração para um outro equipamento equivalente. Em geral, esses appliances não são caros. Então, dessa forma, se torna muito vantajoso, seguro e prático usar um appliance, ao contrário do que pode parecer. A gente diz que, nesses casos, nós temos um software previamente embarcado, tá? E você não precisa fazer grandes customizações. Cenários híbridos. O que seria um cenário híbrido? O cenário híbrido é aquele que você tem os dois mundos. Telefones IP, telefones analógicos. Esse é um caso de um cenário híbrido, onde você tem troncos E1R2, você poderia ter troncos SIP, que não estão desenhados aqui. Telefones IP interligados através do quê? Da rede Ethernet, através do switch. O PBX-IP, que é uma porta que fica ligada ao switch também, e os telefones analógicos, uma rede separada de cabeamento de telefonia analógica, com os conectores, a conexão elétrica do tipo FXS. Esse outro cenário analógico aqui, um pouco maior, você só aumenta, ampliamos aqui, a quantidade de ramais aumenta bastante, então nós podemos chegar a configurações bastante grandes, com até 300 ou chegando perto de 400 ramais, com um único controlador. Possível também
criar redes de centrais. Isso permite configurar expansões. Por redes de centrais, todas falando com todas, e tendo continuidade de ramais, etc., eu consigo criar regras de utilização integradas e expandir o sistema para até 3.000 ramais. Aqui temos um outro exemplo, onde nós temos múltiplos, nesse caso aqui são 240 ramais analógicos, tá? Um sistema de gravação e autoatendimento, então eu posso gravar a telefonia, eu posso ter uma rede de telefones IP à parte, tá? Múltiplos telefones analógicos, tá? Posso ter outras unidades, tronco SIP, tronco analógico, posso ter ramais digitais, rede central e, através da internet, eu posso ter ramais remotos também. Esse cenário aqui é aquele que a gente chama de virtualizado. O que quer dizer isso? Aquela caixa que a gente viu anteriormente e que temos visto ao longo dessa apresentação, que é o controlador. Então, vamos ver aqui o controlador aqui. São essas duas caixas aqui mais embaixo. Eu posso ter uma instância, ou seja, eu posso ter uma aplicação, ele como aplicação, sendo executada num servidor virtualizado. E posso até criar redundância e resiliência em cima disso. Ou seja, eu posso ter redes de centrais onde eu tenho appliances, eu tenho servidores virtualizados, e com isso eu consigo ter todo tipo de expansão e crescer a minha rede para milhares de ramais, 2.000, 3.000 e até além. Vou falar agora de um exemplo de um PBX que é só software, que é o caso da 36X. O 36X só existe em software, não existe um appliance. Nesse caso aqui, um ambiente local, a gente criamos uma máquina virtual, em VMware, por exemplo, pode ser Hyper-V também, e o 36X fica em execução dentro dessa máquina maior, servidora, com uma máquina virtual VMware. E os telefones IP se comunicam através da rede Ethernet com esse servidor. Pronto, é isso. O resto é configuração através de um dashboard adequado. Posso também colocar isso na nuvem. Então, esse cenário aqui é basicamente o mesmo do anterior, só que, ao invés do software residir na rede local, eu posso deixar ele residindo na rede remota, ou seja, em uma nuvem. Então, eu instalo o PBX na nuvem, que nada mais é do que uma máquina virtual, cuja utilização eu vou pagar mensalmente, algum tipo de contrato, com um provedor, tipo Amazon, ou Google, OVH e vários outros. Tá? Mas é basicamente a mesma coisa. O que muda é que você agora tem um link WAN aqui, tem um roteador no meio do caminho. Tá? Este é o melhor cenário? Depende. É um cenário muito utilizado? Todos são. E os protocolos? Bom, para que a comunicação por IP possa ocorrer, não é simplesmente o IP. Você precisa ter protocolos de controle para isso. Controle e condução, vamos dizer assim. O de controle seria o SIP, que é o Session Initiation Protocol. Ele rege o funcionamento. É ele que diz, sinaliza uma solicitação de chamada, atendimento da chamada, realização da chamada, transferência da chamada, estabelecimento de uma conferência, finalização da chamada, etc. Todas essas sinalizações que devem ocorrer são implementadas agora em software e norteadas por um protocolo chamado SIP. Agora, a voz em si, ela é digitalizada e transformada em pacote de dados. Esses pacotes de dados são carregados, digamos assim, por um outro protocolo, que é o RTP, Real Time Protocol. É ele que é, de fato, encarregado de transportar os dados entre duas entidades que se comunicam. Além disso, existem outras portas que fazem com que outros processos acessórios funcionem. Por exemplo, provisionamento. O que é o provisionamento? É a capacidade que um PBX-IP pode ou não ter de propiciar a configuração automática dos ramais. Isso facilita demais a vida do gestor. Então, o que é utilizado nesse cenário? Nesses cenários, nós temos a porta SIP, em geral 5060,
a porta SecSIP, que seria a porta de segurança SIP 5061, portas RTP, por exemplo, podemos usar a faixa 9.000 a 10.999, são portas utilizadas pelo protocolo UDP. Provisionamento pode usar outras portas, como 80, 443 a 5.000. Por que é importante saber disso? Porque é o seguinte, quando eu tiver entes externos, ou se o meu PBX estiver localizado na nuvem ou outro local, eu vou precisar ter conhecimento dessas portas e eu vou precisar liberá-las para que elas atravessem o firewall e a comunicação possa ocorrer. Tá? Esses testes são feitos, são críticos, e se não forem liberados ou configurados adequadamente, a comunicação não ocorre. Aqui temos um exemplo de um telefone na WAN, falando aqui SIP direto com o 3CX. Então, nós podemos ver aqui que estamos usando a porta 5060, tá? E as portas de mídia são UDP, na faixa 9.000 a 10.999, e o próprio provisionamento usa duas portas, 80 e a 443, e elas devem estar abertas no firewall. Caso contrário, não irá funcionar. Outra questão que é importante são os ramais remotos. Então, muitas vezes eu vou querer ter a mobilidade externa e eu quero que meus ramais externos se comuniquem com o meu PBX internamente. Nesse caso, eu posso ter que recorrer a outros protocolos, outras técnicas que permitem essa conexão. Um deles é o chamado STAN e o outro é o SBC. Você pode também utilizar simplesmente a VPN. Vai depender do nível de complexidade, tá, e de como a estrutura da sua rede está sendo gerenciada. É muito comum usar uma coisa chamada SBC, que é o Session Border Controller, que cria um túnel entre as entidades. No caso, exemplo aqui, nós estamos usando, por exemplo, a porta 5090, UDP e TCP. Aqui temos uma descrição do que é o protocolo STAN. Então, basicamente, ele resolve questões de endereçamento através do NAT. Tá? Ele permite que o protocolo SIP trafegue entre a entidade interna e a externa com os endereços de origem e endereços de destino corretos para que possa haver a comunicação. O STAN se encarrega disso, ele dá uma certa transparência a essa comunicação sem envolver o firewall. O Session Border Controller é uma forma de criar um túnel entre as entidades internas de uma rede para que elas possam alcançar um PBX que está em local remoto através de um túnel e isso também possa transcorrer de maneira transparente ao firewall. Com isso, eu crio um túnel seguro entre essas entidades e então a conexão torna-se mais simples de gerenciar. Com isso, nós encerramos a nossa apresentação. A ideia aqui foi passar os principais conceitos, preocupações, um ponto basicamente de início das pesquisas. No nosso site da IP10, nós temos materiais adicionais, podemos também auxiliá-los e tirar dúvidas, prover demonstrações e etc. Uma pergunta que sempre é feita ao final da apresentação é: existem 3 modelos, qual deles é o mais vantajoso? A resposta correta é a seguinte: primeiro, antes de perguntar qual é o mais vantajoso, você tem que levantar o seu cenário de utilização. Somente a partir do seu cenário de utilização, nós vamos poder dizer se é melhor você colocar um appliance local, uma máquina virtual local ou nuvem. Vai depender. Em muitos casos, um ou outro podem ser inapropriados e até mesmo contribuir para um nível de complexidade indesejável. Principalmente no caso da nuvem, que tem que ser analisado com cuidado. É vantajoso em muitos aspectos, em muitos casos é extremamente interessante, mas em outros pode ser complexo e não ser exatamente aquilo que se apresenta. Com isso, eu desejo a todos uma boa tarde e convido-os a visitar o nosso site em busca de informações adicionais, se for do desejo de todos. É isso, então uma boa tarde e até a próxima.